Falar sobre os principais movimentos do corpo humano. Para isso, convém relembrar alguns dos conceitos que nós falamos nos vídeos anteriores, nomeadamente o facto dos movimentos ocorrerem nos planos anatómicos, mas em torno dos eixos e também recordar o conceito de posição anatómica. Quais são os principais movimentos? Então vamos começar pelos movimentos que ocorrem no plano frontal, em detrimento do eixo anteroposterior, portanto, ou seja, que é o que vai da frente do corpo para trás do corpo. E neste caso, ou seja, se nós imaginarmos o nosso corpo preso a uma parede em pé, portanto, nós em pé preso a uma parede, a única coisa que nós vamos conseguir fazer é o movimento de adução e abdução. E o que é que isto significa? Portanto, o movimento de abdução é um movimento que nos vai fazer afastar do plano, ou seja, o plano mediano, portanto, é a nossa linha, não é? Que divide aqui o nosso corpo em parte esquerda e parte direita. Portanto, ou seja, nós vamos afastar-nos, ok? Do plano sagital mediano, ok? E, apesar do movimento ocorrer no plano frontal, está bem? Mas nós vamos fazer referência aqui ao plano mediano para nos ajudar. Portanto, no processo de abdução há um afastamento, no processo de adução, no movimento de adução, há uma aproximação. Aqui também estamos a ver a mesma coisa, mas também pode ocorrer este próprio movimento, por exemplo, estamos a ver aqui o movimento aqui do quadril, ou seja, há aqui, imaginemos aqui o plano mediano, portanto, ou seja, há aqui um afastamento da perna em relação ao plano sagital mediano, ou então uma aproximação em relação ao plano sagital mediano. Embora, volto a referir que este processo ocorre, ou este movimento ocorre no plano frontal, devido ao eixo anteroposterior. Ao nível da própria mão, se vocês imaginarem um eixo mediano a atravessar a mão, então significa que se nós afastarmos os dedos em relação a essa linha, ocorre também a abdução, e se aproximarmos os dedos, ocorre a adução. O mesmo pode ocorrer com o polegar, está bem? Ou seja, o afastamento do polegar em relação aos outros dedos é o movimento de abdução, ou então a aproximação é o movimento de adução. Agora, se quisermos falar na flexão de extensão, então aí estes movimentos vocês têm que pensar como se fosse, ou seja, estes movimentos já ocorrem ao longo do plano sagital mediano, ok? E esse plano sagital mediano vai ser atravessado por o eixo lateral-lateral, portanto, ou seja, então se nós fixássemos um ponto nesse, ou seja, no ombro, nesse sentido, ok? Perpendicularmente ao plano sagital mediano, o movimento que nós conseguiríamos fazer era de extensão e flexão. Na flexão é um movimento que vai diminuir o ângulo da articulação, portanto é o que nós dizemos que há uma aproximação, ok, dos ossos, e no processo de extensão é um movimento que faz aumentar o ângulo da articulação. Aqui visível, por exemplo, ao nível do cotovelo. Agora, nós temos estes movimentos de flexão e extensão ao nível do ombro, do cotovelo, mas também ao nível do punho e do joelho. Aqui podemos verificar ao nível do joelho em particular que o processo de flexão ocorre quando a perna se vai deslocar para trás, ok? Portanto, a nossa parte posterior da perna aproxima-se da coxa, enquanto que na flexão do cotovelo, só por comparação, significa que o antebraço vai se deslocar, não é? Em direção ao corpo, também, portanto, na parte da flexão. Temos também o conceito de hiperextensão, portanto, ou seja, que no fundo é a ideia de estender para além da posição reta ou da posição neutra o movimento, está bem? Ou seja, é um exagero no alargamento da articulação. A flexão e a extensão, já mais especificamente ao nível do movimento do tornozelo, ou seja, e aqui se quisermos falar ao nível também do movimento do pé, ou seja, vamos aqui distinguir a dorsiflexão da flexão plantar. A dorsiflexão está relacionada, é como se fosse o pé de palhaço, ou seja, nós vamos deslocar a parte anterior do pé em direção
à perna, e se fizermos precisamente o oposto, ou seja, vamos deslocar a parte plantar da perna, ou seja, em direção à nossa parte posterior, desculpa, a parte anterior da planta, ou seja, a planta do pé, em direção à parte anterior, ficamos com um pé de bailarina, ou seja, fica em flexão plantar. Relativamente mais ao tornozelo, se nós fizermos o movimento do pé no sentido de afastamento da nossa zona medial, então significa que movimentarmos o pé mais para a zona lateral, nós estamos a fazer o movimento de eversão, e depois se aproximarmos para dentro, estamos, ou seja, mais em direção à parte mediana do corpo, estamos a fazer o processo de inversão. Passando agora para os movimentos de rotação. Nós temos um movimento de rotação medial ou interna, que é quando deslocamos, ou seja, rodamos o nosso membro em direção à parte medial, ou então temos o processo, o movimento de rotação para os lados, ou seja, que é para o lado externo. Então significa que é uma rotação lateral. Aqui dentro do movimento de rotação, se pensarmos nos membros superiores, ou seja, mais relacionados com o antebraço, recordo que a pronação está relacionada com o movimento de nós colocarmos a nossa parte, o prono é ficarmos com a nossa palma voltada para baixo, e o supino é quando ficamos com a face palmar voltada para cima. Ora bem, neste movimento, se nós rodarmos o nosso antebraço no sentido medial, ou seja, temos também a pronação, porque era no sentido de colocar o nosso antebraço e a nossa palma virada para baixo, e se rodarmos no sentido lateral, vai ocorrer a supinação, porque vamos ficar com a palma das mãos virada para cima, portanto, então o supino. Claro que, para além de nós falamos aqui de vários membros, mas também o próprio quadril e a própria cabeça também faz movimentos de rotação, está bem? Depois, o movimento de circundução que nós falamos na questão de ocorrer quando há o tal eixo crânio-caudal, que atravessa perpendicularmente o plano transversal. Esta é uma acumulação ou uma sequência de diversos processos, ou seja, o processo de flexão, abdução, extensão e adução. Portanto, só é possível em articulações que consigam estes 4 movimentos, está bem? Que é o caso do ombro, da anca, do punho e dos dedos. Temos também o movimento de elevar, ou seja, levantar o corpo, e o processo de depressão, portanto, baixar o corpo. E por último, temos aqui, por exemplo, ao nível da mandíbula, o movimento de protração, que é empurrar a mandíbula no sentido para a frente, ou seja, no sentido anterior, e depois temos a retração, que é o movimento para trás, portanto, que é o empurrar o nosso maxilar no sentido, ou seja, no movimento para trás, não é? No sentido posterior. Também se pensarmos na omoplata, portanto, também podemos, ou seja, rodar a omoplata para dentro, ou seja, para o eixo medial, portanto, aqui há uma retração, ou então um afastamento, e então aí ocorria uma protração. Terminamos aqui este vídeo sobre os movimentos, espero que estas primeiras revisões tenham sido úteis e vemos no próximo vídeo.